Receita: queijo Minas. 5 litros de leite pasteurizado. 3 ml de cloreto de cálcio. 2 ml do coagulante quimase, dissolvido na água em uma xícara. Um termômetro para laticínios. 2 formas para queijo Minas. Depositar o leite pasteurizado na panela e aquecer até atingir a temperatura de 36 graus. Utilize o termômetro para controlar a temperatura. Desligar a chama e fazer a adição dos ingredientes, distribuindo de forma uniforme sobre o leite e mexendo por 30 segundos para cada adição. O coagulante quimase deve ser sempre o último ingrediente a ser adicionado. Após a adição do coagulante, deixar o leite em repouso por um período de 30 a 40 minutos, verificando se ocorreu a formação de uma coalhada lisa, firme e incompacta. Observe se a mesma começou a se desgrudar da panela. Este é um sinal do ponto para se cortar a coalhada. Neste momento o leite apresenta-se na forma de gel, denominados de coalhada ou coágulo. Com o auxílio da faca, faça cortes paralelos e cruzados pela extensão da panela, numa distância de uns 3 centímetros entre um e outro corte. Após o corte, deixe em repouso por 5 minutos. Observe a formação de um soro com tonalidade esverdeada, isto é um bom sinal de que tudo está correndo bem. Após o repouso, comece a mexer, com movimentos circulares e lentos, por toda a extensão e profundidade da panela. À medida que a massa vai se firmando, mais soro vai sendo expulso de seu interior e a massa vai ficando mais rígida. O ponto do queijo ocorre após 20 a 30 minutos, contados a partir do momento do corte. O momento do corte deve ser o tempo inicial para marcar o tempo de fabricação do queijo. Quando a massa está no ponto, esta fica mais firme e deposita-se com facilidade no fundo da panela, apresenta certa rigidez. A massa deverá então ser colhida com auxílio da concha e depositada na forma. Observe que quando isto ocorre, o soro flui com certa velocidade pelos furos da forma, ficando somente a massa. A altura do queijo é regulada neste momento. Importante lembrar que a massa deverá ainda se acomodar com a expulsão de mais soro. Após a informagem, deixar o queijo em repouso por 10 minutos e fazer a viragem, passando para uma outra forma, com o objetivo de dar acabamento à superfície que não ficou em contato direto com a forma. Após a informagem, deve salgar o queijo de acordo com a sua preferência e em seguida resfriá-lo para que fique mais rígido. Depois de um dia resfriado, ela está pronto para por consumo. Ao ingerir o queijo, é visível alguns buraquinhos nele. Isso ocorre devido a algumas bactérias que transformaram o leite em queijo. As bactérias ingerem o ácido láctico contido no leite, e com isso liberam dióxido de carbono. Assim acaba formando bolhas dentro do queijo. As bactérias ácidos servem para solidificar o queijo e poder armazená-lo por meses ou anos. A maioria dos queijos utilizam bactérias como as Lactococci, Lactobacilli, Streptococci. Todas elas são anaerobias, ou seja, o ATP é obtido por um processo chamado de fermentação. Neste caso a bactéria vai usar o lactado, 2C3H53, presente no leite, para obter o ATP necessário. Não há presença de oxigênio nesse caso.